Olá, bem-vindo ao podcast Na Íntegra. Hoje vamos falar sobre política. Nós temos aqui como convidado o presidente do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que teve o PSDB como o único partido durante toda a sua vida política e ele está em articulação para se filiar ao PL. Queria agradecer ao senhor primeiro por ter vindo aqui falar com a gente sobre o cenário político. É um ano de decisões importantes, né? Olha, Maristela, primeiro agradecer a vocês, né, do podcast, Na Íntegra, Campo Grande News, né? É uma alegria voltar aqui, eu já tive outras vezes aqui fazendo entrevista, mas é muito bom a gente poder ter esse bate-papo, esclarecer algumas questões da política. E eu, desde quando tenho sido perguntado, eu tenho dito que o Brasil não vai conviver para as eleições de 2026 com 32 agremiações. Né? Não cabe mais no modelo que nós temos hoje de presidencialismo, na democracia brasileira que está muito estabelecida, 32 partidos. Então, é normal que os partidos se aglutinem em forças de união, partidos mais à esquerda, partidos mais à direita, partidos mais ao centro. E realmente a gente tem discutido a possibilidade de, depois de 30 anos, né, tem muito orgulho nos 30 anos em que estive filiado ao PSDB. Quem abonou minha ficha foi o saudoso senador Lúdio Coelho, pessoa que eu tenho como um dos grandes líderes políticos do Mato Grosso do Sul. Mas eu entendo que tudo tem um momento de transição e agora realmente a gente tem discutido a possibilidade de fazer essa transição política indo para outro partido aqui no Mato Grosso do Sul. E eu tenho visto que o senhor tem feito postagens e tem dado entrevistas, enfim, falando que é quase 100%. O que falta para o senhor dizer, eu vou para o PL no dia tal? Eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente do PL, o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, pelo meu amigo Rogério Marinho, que é o líder do PL no Senado, pelo Sóstenes, que é o líder na Câmara. E reuniram comigo 3 vezes, Corrida eu também estava junto. Olha, o convite é para que você adentre ao PL, fortaleça a estrutura partidária, vamos construir um palanque forte no Mato Grosso do Sul para a eleição de 26. E o palanque forte enquadra a eleição do futuro presidente da República, a reeleição do governador Eduardo Riedel, a possibilidade de nós elegermos 2 senadores ou senadoras, isso é possível também, porque não está nada fechado, e fazer um palanque forte de deputados estaduais. PL hoje tem 3 na Assembleia, é possível eleger de 6 a 7, tem 2 federais, é possível fazer de 2 a 3, e isso se faz somando forças, multiplicando, agregando lideranças. Então, o intuito do convite do presidente Bolsonaro é fortalecer um palanque para a direita nas eleições de 26. Claro que eu pedi um tempo porque eu queria conversar um pouco com as lideranças. Como o senhor tem feito isso? Eu conversei já com todos os prefeitos, são 5, conversei com os deputados estaduais, conversei com o deputado Rodolfo. A gente tem batido papo. Olha, fui convidado, estou indo para somar e multiplicar, não é para dividir. Claro, Maristela, que partido tem os pensamentos antagônicos. Tem gente que não pensa igual a gente pensa, quer dividir, quer radicalizar. E você me perguntou o que falta. Alguns detalhes que a gente está acabando de ajustar, como que vai ser feita a composição da nova executiva. Me oferecer a presidência do partido, mas o partido não é só uma pessoa, o partido é o conjunto, né? Nós vamos levar afiliados, nós temos hoje vários prefeitos que gostariam de estar também junto comigo, se eu filiar no PL, indo junto, outras lideranças. Deputados não tem janela agora, a janela para deputado é só em abril do ano que vem, e alguns gostariam também de migrar se eu for para outra sigla. Então é um convite que me orgulha muito, até porque é a maior liderança hoje da direita no Brasil, é o presidente Bolsonaro, e ele me fez o convite. A gente está finalizando os detalhes para aí sim definir se vamos filiar, a data da filiação, e aí daí para frente poder construir
esse palanque forte da direita aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, tenho que perguntar para o senhor em relação a ter um deputado federal, que é o Marcos Polon, que foi muito bem votado, é um nome que tem muita articulação em rede social, e ele tem se oposto. Na manifestação que teve nesse domingo, ele se queixou disso, dessa mudança de rumos. O senhor vai evitar essa polêmica e deixar para os dirigentes do partido? O senhor vai procurá-lo? Como vai lidar com isso? Eu acho que ali o extremismo, vamos dizer assim, do deputado no dia de ontem, na manifestação, no afã ali do discurso, eu respeito. Eu acho que partido, o nome já fala, né? Tem as partes, né? Se fosse todo mundo com o mesmo pensamento, chamaria unido, né? Então já chama partido porque tem as partes. Isso aconteceu várias vezes dentro do PSDB. Nós tivemos divergência já com algumas lideranças. Eu penso de um jeito, alguém pensa de outro jeito. Agora, se o intuito é construir um palanque forte para enfrentar quem que é o adversário comum, é o PT, é o Lula, é a esquerda. Não é inteligente dividirmos nesse meio que nós estamos. Agora, eu entendo, ele chamou de canalha, de que venderam o partido. Não foi a mim, eu ainda não estou no PL. Foi ao presidente, maior liderança, que é o Bolsonaro, foi ao presidente Valdemar, quem me fez o convite. Se eles entenderem que vamos dizer, quem convida pode desconvidar, não pode? Eu fui convidado 3 vezes para ir para o partido pelo presidente, eu respeito isso, estou analisando com muita tranquilidade. Agora, pode ter certeza, se eu filiar, nós vamos ter uma diretriz de montar um palanque forte para enfrentar o adversário comum, que é a esquerda, que é o Lula. Não tem nada contra o presidente, só acho que a política que ele faz é equivocada, que está levando o Brasil para um abismo, e principalmente o setor que a gente representa, que é o agronegócio, que tem sido muito atacado. Insegurança jurídica, juros extorsivos, prejudica a produção, não tem segurança de seguro agrícola, tem uma série de questões aí que estão sendo assim prejudiciais a um setor que a gente sempre representou. Se você buscar, Maristela, na minha história, lá em 1996, a gente enfrentou a esquerda, enfrentou o PT nas eleições municipais. E foi assim nas eleições estaduais também. Então, eu tenho muita tranquilidade, respeito essas opiniões, só acho que o extremismo não leva a nada. Política se faz com inteligência, com construção. Agora, tem pessoas que não estão contentes. Agora, vai brigar lá com o Bolsonaro, com o Valdemar, né? O senhor acha que tem uma ala da direita que é mais radical, que defende ideias mais que ela vai ficar mais isolada? O senhor acha que o campo do centro-direita, que é onde sempre esteve o PSDB, com ideias de economia liberais e até mesmo ideias progressistas sobre os direitos da sociedade, diversidade, enfim, o senhor acha que é possível colocar esses dois pontos de vista diferentes dentro do mesmo grupo político? Eu acho que nós temos que ter a política do resultado. O que a população espera dos governantes é resultado, emprego, melhoria de renda, políticas públicas, programas sociais, reformas estruturantes. O Brasil precisa passar por reformas estruturantes. Não adianta, nós vamos ter que o novo Congresso que for eleito em 2026 para voltar o Brasil ter esperança de crescimento, de controle de gastos. A gastança desenfreada está levando nós no quê? Juros extorsivos. Baixo crescimento, nós podíamos crescer muito mais. Nós podemos ter políticas públicas, preservar os programas sociais, mas aumentar a logística, competitividade, isso tudo é possível fazer e acho que isso precisa de um Congresso fortalecido, os poderes sendo respeitados, o Executivo no seu quadrado, o Legislativo e o Judiciário cumprindo a sua função. Democracia é isso. Democracia é maioria, né, Maristela? Elege quem? Quem tem a maioria dos votos. Então, se nós queremos implantar as políticas que a direita defende, nós precisamos ter o quê? Um Congresso forte para poder fazer as mudanças necessárias que o Brasil precisa. Agora, isso vai se fazer dividindo? Não. Vai fazer somando, multiplicando, criando uma estrutura de um partido forte, que já é forte, mas pode se fortalecer ainda mais. Então, eu acho que esse é o objetivo. Eu não tenho problema nenhum em lidar com extremismo e com radicalismo, nem da extrema-direita, nem da esquerda. Agora, nós temos pensamento. Eu, quando governador, eu enfrentei reforma administrativa, reforma previdenciária, teto de gastos, tirei o estado de Capag-D
para capaguear, capacidade de endividamento, programas sociais, o Mais Social, 100 mil famílias beneficiadas, energia social, 160 mil famílias beneficiadas, política de resultado. O Estado mudou, né, nos anos aí. Agora, foi feito a custo só de conversa, de xingamento e de ficar ofendendo? Não, foi feito com diálogo, a Assembleia votou, implantamos as leis, trouxemos para o Mato Grosso do Sul desenvolvimento, crescimento, indústrias. Mudou o perfil do Estado. Olha quantas indústrias vieram nesses últimos 10 anos gerando emprego, renda, crescimento do Estado. Hoje o Mato Grosso do Sul é o maior investimento per capita do Brasil. De verba privada. Né? De privado e de público também. Não tem nenhum Estado do Brasil que investe recursos públicos igual investe em Mato Grosso do Sul. E o governo central, que é a União, nós estamos muito aquém das capacidades que o Brasil tem. Né? Então, nós precisamos melhorar isso. Como que se faz isso? Com reformas estruturantes. Agora, para isso, para implementar essas reformas, precisa ter o quê? Um Congresso com a maioria, com as políticas públicas definidas, com as reformas estruturantes, com a diminuição da gastança desenfreada, né? Tem que economizar. O lema que eu utilizei lá em 2015, como eu assumi o governo e fiz a primeira reunião com a minha equipe dia 2 de janeiro. Vamos gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas, com a população. Isso deu certo. Hoje você dá uma olhada. Municipalismo ativo, que é oriundo do governo presente. O governo está nas 79 cidades. Obras, investimentos, parceria. Então, isso mudou o perfil no Mato Grosso do Sul. Então, essa é a política que a gente defende. Política de resultado, que muda a vida das pessoas. O radicalismo, tudo bem, xingamento. Ontem mesmo, eu acho que aquilo faz parte do jogo. Eu não tenho problema nenhum em ouvir o xingamento. Agora, eu acho que ele xingou o maior líder que tem, que é o presidente Bolsonaro. É o líder deles ali. Que agora, foi quem convidou o senhor. E quem fez o convite. Eu não estou entrando pela porta do fundo, eu estou entrando pela porta da frente. Convidado pelo presidente, pelas lideranças do PL. Agora, tem gente que não concorda. Paciência, se não concorda, o que a gente pode fazer? O senhor tem falado da eleição nacional e tem mostrado muitos números da sua gestão. E o senhor conseguiu um feito inédito, que foi eleger o sucessor, que é o governador Eduardo Riedel. Mas o senhor também tem dito que tem muita preocupação com a reeleição dele, não que esteja ameaçado, enfim, mas nesse xadrez político que os senhores estão fazendo, o senhor vai ao PL e ele iria a outro partido de direita, mais à direita do que o PSDB, enfim, que seria o PP. Isso está sedimentado? Nós estamos conversando. Quando eu recebi o convite, as 3 vezes que nós tivemos reunião, o Eduardo Riedel estava junto. Então, o presidente Bolsonaro não conversou só com o Reinaldo, conversou com o Riedel também, Valdemar também. Tanto que o convite foi estendido a nós dois. Ponto. Agora, é inteligente os dois na mesma sigla? Ou nós podemos fortalecer muitas vezes uma outra sigla que são aliados? Vamos dizer, PP União Brasil. É a maior federação do país hoje. Maior número de deputados federais, uma composição com senadores muito forte. Talvez é inteligente o governador muitas vezes migrar para uma sigla, mas não está definido. O governador está indo agora para os países asiáticos, você acompanhou, Índia, Japão, acho que Singapura, né? Vai ter uma rodada ali com empreendedores, empresários, gente que quer investir aqui. Quando ele voltar, a gente ficou... E essa definição, Maristela, ela é conjunta. A gente é um time. O senhor e eles a gente é um time. Agora, eu posso falar com você com tranquilidade. Ponto principal em qualquer discussão política é a reeleição do governador Eduardo Riedel, até porque está continuando um bom governo, fazendo um bom trabalho, administrando bem o Estado está pujante, mesmo com as dificuldades. O governador perdeu metade do ICMS do gás, parou de bombear gás da Bolívia. Isso prejudica muito, caiu a receita, então tem que fazer ajustes, cortes, adequações, mas isso tudo é normal para quem administra. Agora, prioridade, Riedel, reeleição dele, e aí compor o palanque com quem? Com os partidos aliados. Hoje nós temos tranquilidade em debater, por exemplo, com União Brasil, que a presidente é a ex-deputada Rose. Nós estamos debatendo com ela essa política. E ela está na federação do PP. Quem que é o PP? Tereza Cristina,
e outros aliados, presidente da Assembleia, Gerson Claro, líder do governo, deputado Lones Machado, são pessoas que estão ajudando a construir a boa política no Mato Grosso do Sul. Como nós estamos debatendo também, fizemos aliança com o MDB, do ex-governador André Pitinelli, do ex-senador Moca, deputado Júnior Moca, deputado Renato Câmara, deputado Márcio Fernandes. A gente debate a política para quê? Construir um palanque forte. Republicanos. Tem um deputado Vaz, que é da nossa ala de partidos aliados. Então nós vamos tentar montar esse tripé para as eleições lá do ano que vem, com os partidos aliados, preservando a autonomia de cada um e fortalecendo uma aliança de centro-direita, tentando eleger o presidente da República, eleger o governador Riedel e fazer a maior bancada aqui no Mato Grosso do Sul. Eu queria que o senhor falasse onde se insere a sua candidatura, a eventual candidatura ao Senado. O senhor tem falado muito da necessidade de eleger o presidente de direita e a reeleição do governador. E o seu projeto pessoal político, onde se insere nisso? Eu sou uma pessoa que faz política de grupo. Eu sou muito tranquilo nesse ponto. Graças a Deus eu não tenho política como profissão. Para mim, política é missão. Cumprir uma missão, trabalho. Então, eu tenho minha atividade, você sabe, eu sou produtor rural, com muito orgulho. É a origem da nossa família, né, do meu bisavô, que teve coragem, pós-guerra do Paraguai, de colocar a família numa carro de boi, sair de Minas Gerais, percorrer em 1 ano e meio e chegar em Maracaju. Então, ali nós temos propriedade, nós crescemos, nós plantamos, a gente colhe, nós temos uma família que é os colaboradores. Então, a política, para mim, é missão. Se o ano que vem o grupo entender que eu tenho que cumprir uma missão, colocando meu nome à disposição, eu estou à disposição. Se entender que não tem problema nenhum. Mas eu sou de grupo. Então, nós vamos priorizar e montar um palanque forte para a reeleição do Riedel, para poder tentar fazer os 2 senadores ou senadoras, que é possível também, ter mulheres nessa... Claro. A maior bancada de deputados federais e a maior bancada de deputados estaduais. Essa é a missão que eu acho que é de todos nós, não é só do Reinaldo. E eu vou ajudar a construir isso, Maristela, muito coisa. Agora eu vou terminar respondendo o que eu falei para esses dias um cidadão foi no meu apartamento, falou, olha, nós temos 2 vagas no Senado. Olhou para mim e falou, uma já é sua, a outra eu gostaria de ser seu parceiro de chapa, para a gente fazer uma aliança. Eu falei, amigo, o futuro a Deus pertence. É Deus que vai dizer, é muito cedo. Vamos construir primeiro essa questão partidária, que partido nós vamos estar representando aqui no Mato Grosso do Sul. Aí vamos no segundo passo, fazer a composição das lideranças nesse partido e, principalmente, boas propostas a Mato Grosso do Sul. Não tem ninguém com eleição ganha, você sabe disso, né? Eu já tive, assim, todas as disputas que eu disputei, eu sempre comecei atrás. 2014, 2018, o Riedel em 2022. Em todas elas, nós fomos vitoriosos. Por quê? Porque nós tivemos um grupo, uma boa proposta e a população entendeu o recado e nos elegeu. Me elegeu 2 vezes, elegeu e reelegeu e elegeu o Riedel. Então, eu acho que agora é montar esse grupo coeso, com boas propostas, e aí apresentar no momento oportuno, que é só o ano que vem, e aí sim a composição das parcerias, de qual cargo a ser ocupado, e respeitar aquilo que é mais sagrado, né, na democracia, que é o voto. Claro. Né, o voto. Você pode até não gostar muitas vezes, mas quem que elege? A maioria. Né? Ninguém chega numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, numa Assembleia, ou numa Câmara Federal, no Senado, ou na Presidência da República, ou no Governo do Estado, se não tiver voto. Quem elege é o povo. E elege como? Com o voto da maioria. Então, é respeitar o voto da maioria e apresentar bons candidatos. Acho que essa é a grande missão que tanto eu quanto o Riedel temos para as eleições de 2026. Nessa costura aí que o senhor está dizendo, é inevitável que em breve, então, o PT vai deixar de ser um aliado do Riedel, porque ele conseguiu costurar um governo que tem praticamente todo mundo atuando e se ajudando, né? Com exceção de um ou outro parlamentar que é de extrema direita e não se alinha, né? Eles têm ali participado das políticas públicas, né? Eles têm e hoje uma pasta, né? Uma pasta. Eu mesmo eu convivi com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, fizemos boa relação com o governo federal, o Estado e o governo federal
tem que debater as políticas públicas que são importantes para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Ponto. Questão política é a eleição. Eles podem muitas vezes continuar ou muitas vezes se afastar do governo, essa é uma posição que a gente respeita. Agora, eu sempre respeitei, agora a gente sempre teve pontos divergentes, né? Entre eu penso de um jeito, o PT pensa de outro jeito. Agora, vamos tentar, a nossa parte, cabe construir um palanque forte de centro-direita no Mato Grosso do Sul. Esse é o objetivo. Para quê? Para ganhar as eleições. Saiu ontem, você acompanhou o Datafolha ontem. A aprovação do presidente no Brasil é 29%. É uma aprovação pequena. Pequena para um governante que pensa ir à reeleição. 44% de rejeição e 29% de aprovação. Se a gente tiver a inteligência de construir um palanque forte de centro-direita, nós temos chances. Agora, se a direita se dividir demais, quem que é o grande beneficiado? Por isso que eu digo, muitas vezes esse que esbraveja, que xinga, que fala mal de todo mundo, está fazendo o jogo da esquerda. Não está fazendo o jogo da inteligência, porque se o adversário é comum, por que nós vamos brigar entre nós? Nós podemos ter até pontos divergentes, mas vamos tentar montar um palanque de centro-direita para ganhar as eleições do ano que vem, que é o que interessa. Aí sim, ganhando as eleições e tendo a maioria do Congresso eleita, fazer as mudanças estruturantes para o desenvolvimento do Brasil, que o Brasil precisa. O senhor vê a política de maneira muito pragmática, que o senhor disse, que é a questão de alcançar resultados. E com que sensação o senhor abandona, enfim, ou se desliga do seu partido de uma vida toda e que, inclusive, o senhor é o presidente dele, né? Qual é o futuro do PSDB e desse grupo grande que aqui no estado o PSDB é muito forte ainda, né? Tem a maioria dos prefeitos. Eu acho que talvez é onde ainda exista um núcleo do PSDB. No Brasil, infelizmente, fragmentou muito, né? Esvaziou, enfraqueceu. Eu, desde o início, eu fui adepto a uma formação de uma nova federação. Os dirigentes, o PSDB tem muito pessoas antigas, né, de cabeças que já ajudaram a construir na época do presidente Fernando Henrique, Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal, privatizações, concessões, que foram benéficas ao Brasil, isso é inegável, né? Mas assim, eu acho que faltou um pouco de pragmatismo do partido, das grandes lideranças. Buscar uma federação ampla, que preservasse o partido, mas que desse capacidade de crescimento. Então, tudo tem prazo de validade. Então, eu acho que cumpri o meu papel como dirigente partidário, ajudei a construir no Mato Grosso do Sul o partido mais forte. Nós temos 44 prefeitos hoje, né? É inegável a força que temos. 2 vezes governador, fiz o sucessor, que é o Rido, está construindo bem as políticas públicas, mas tudo tem um momento, né? Então, esse momento talvez esteja próximo de acontecer, que a gente vá migrar para uma outra sigla e reconstruir nessa outra sigla a mesma trajetória de fortalecimento, de criar um partido unido, forte, coeso, para enfrentamento e para fazer as mudanças que a gente entende que o nosso país precisa. E distribuindo esse grupo todo de prefeitos, porque eles têm dito que delegaram ao senhor e ao governador para escolher os caminhos políticos. Então, vocês dividiriam eles entre as legendas que os senhores irão? Provavelmente sim. Claro que alguns, às vezes, até preferem ficar. Normal, né? Não somos antagônicos nisso. A gente quer construir um palanque forte da direita para o ano de 2026. Entendemos que é isso. E tem lideranças que entendem que deve ficar no partido. Agora, muitos prefeitos com certeza vão migrar. Alguns virão comigo e com o Riedel, para onde eu vier ou para onde o Riedel for. E outros muitas vezes ficarão no partido, ajudando a construir a convergência da construção desse palanque forte. Acho que os prefeitas, vereadores, lideranças são muito importantes no processo eleitoral. Ninguém faz política sozinho. Política é grupo, é unidade, é pensamento, é projetar e ter clareza naquilo que você defende. Eu não tenho dificuldade dos meus pensamentos e aquilo que eu defendo. Eu tenho certeza que o PSDB pode até continuar com algum grupo que entenda que deva ficar. Agora, a tendência é que eu e o Riedel migrando, a grande maioria das lideranças migrem juntos para a gente construir o fortalecimento de um palanque da direita para as eleições de 2026. Tem um tema que é muito caro ao PL e eu imagino que o senhor
esteja apto, pronto, enfim, para debater sobre ele, que é a questão da anistia. O senhor vai defender isso abertamente? Já está defendendo isso com quem conversa? Eu acho que o Congresso Nacional tem toda a prerrogativa de pautar isso. É uma prerrogativa do Congresso e é do presidente da República também. O presidente pode, por decreto, anistiar pessoas. Então ele tem essa capacidade, como teve o presidente americano que anistiou todos aqueles que invadiram o Capitólio. Não sei se você acompanhou isso. Claro, Foi um sim. dos primeiros atos que ele fez. Prerrogativa de presidente. O que nós precisamos, Maristela? É ter maioria. Porque maioria é voto. Então, se nós tivermos a maioria no Congresso Nacional, nós podemos fazer as mudanças que o Brasil precisa, fazer as reformas estruturantes que o Brasil... e até votar anistia. Então o senhor defende Certo? a anistia. O senhor acha que esse grupo... Eu não tenho ex-presidente? dificuldade em votar anistia. Eu não tenho dificuldade nisso. Agora, precisa pautar, né? Precisa pôr em pauta. Quem que pauta? É o presidente das casas, Câmara e Senado. Muitas vezes, por que não pauta? Porque não tem a pressão da maioria. Então, a inteligência, eu acho que é o quê? Eleger a maioria dos deputados federais, deputadas federais, senadores e senadoras, para aí sim, um Congresso renovado, com pessoas que defendem os pensamentos que nós acreditamos, poder fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então, eu acho que isso é uma prerrogativa do Congresso. O Congresso que pode votar isso. E só vai votar se tiver ali segurança de que tem votos para fazer isso. Então, por isso que eu digo para você, voltando um pouquinho no início da nossa entrevista, não é inteligente a gente ficar brigando no mesmo pensamento, enquanto que muitas vezes a esquerda vai se unindo e se fortalecendo, e esses sim são os nossos grandes adversários para as eleições de 2026. O tarifaço, né, que é o apelido que foi dado aí do Trump, se comunica exatamente com a questão da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que está sendo um preço bem alto, né, colocado na economia, especialmente aqui em Mato Grosso do Sul, que é um estado de produtos primários. O senhor defende isso que está acontecendo? Como o senhor se posiciona sobre isso? Eu acho que o Brasil conduz mal a política externa. Relações exteriores é diálogo. O presidente Trump fez isso com todos os países do mundo. Canadá, tarifa de 35%. México, eu estou falando os dois vizinhos ali dos Estados Unidos. Mas a China, ele colocou uma tarifa de 100%. Outros países, agora, o que aconteceu? Os presidentes dos países sentaram à mesa com a equipe do Trump e estão negociando. Você acompanhou, União Europeia fechou em 15%. Outros países fechou uma tarifa de 10%. Presidente Trump, antes de implementar a tarifa contra o Brasil já de 50%, excluiu um monte de produtos. Você acompanhou. Isso. Ficou com uma tarifa de 10%. O que falta, a meu ver, Maristela, no governo do presidente Lula? É dialogar com os Estados Unidos. Por que eles criticam tanto o presidente Trump, que colocou essa tarifa de 50% e já tirou agora quase a metade dos produtos, já voltou para 10%, e não discute com Maduro? Maduro é o aliado do Lula, presidente da Venezuela, ditador. Tomou dinheiro do Brasil, do BNDES, e não pagou a conta, você sabe disso, né? Você, eu, todos nós estamos pagando a conta do governo da Venezuela, que deu calote no BNDES. Ele implantou uma tarifa de 70% contra o Brasil. Eu não vi ninguém da esquerda esbravejar essa tarifa de 70% da Venezuela. Agora, o Brasil com os Estados Unidos tem um mercado que é forte. Primeiro semestre, nós exportamos 20 bi de dólar e importamos 21,7 bi. Quer dizer, significa o quê? O Brasil mais compra do que vende para os Estados Unidos. Então, a balança comercial, ela é favorável a quem? Aos Estados Unidos. Claro. Agora, se não dialogar, é que o presidente está nessa bolha aí de que o presidente Trump colocou a questão do Supremo. Vamos discutir tarifa. O senhor acha que dá para debater isso, deixando de lado a situação do claro Bolsonaro? Que dá. O problema é que dizer eles não aos Estados querem. Unidos, esse é um problema nosso, não é de vocês? Eles não querem discutir tarifa, eles querem politizar a questão. E se politizar a questão, são 50 bilhões de exportações por ano, de produtos, de empregos, de empresas que podem fechar as portas. Então, eu acho que o presidente, a sua equipe, em vez de pensar em política, pensa no povo brasileiro.
Vai debater tarifa. O presidente da China, o Xi Jinping, tinha uma tarifa de 100%. E a China com os Estados Unidos, a China é muito mais, vende muito mais para os Estados Unidos do que dos Estados Unidos para a China. E assim mesmo ele está sentado na mesa discutindo a questão. E é um país comunista, não é uma democracia igual ao Brasil. Então, nessa bolha da discussão, entrou política no meio, a parte dessa questão, vamos discutir tarifa, ela é prejudicial ao povo brasileiro, pode gerar desemprego, pode desempregar algumas cadeias produtivas. Carne, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Café. E outra, vai comprar café de onde? Não tem de onde. Não tem de onde. Então é isso, gente. Agora, eu não sei se você lembra, Maristela, quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, a Tereza Cristina assumiu o Ministério da Agricultura. Você lembra que a Tereza fez uma rodada no mundo todo e abriu mais de 40 mercados para os produtos brasileiros? Isso deu o quê? Venda de produtos, renda para o brasileiro, emprego para o brasileiro, oportunidades para os brasileiros. É que nessa bolha da discussão, tarifa com anistia, com Supremo, o governo aproveitou desse momento e não quer dialogar. Se não dialogar, corre o risco da gente ter uma tarifa de 50% em alguns produtos, que é extremamente prejudicial ao povo brasileiro. Então, deixa a política de lado, vamos discutir tarifa, questão jurídica vai ser tratada aí no ambiente interno. Agora, eu dou exemplo, eles batem no Trump, mas não batem no Maduro. O Maduro implantou agora, você lembra, semana retrasada, 70% a tarifa da Venezuela para os produtos importados do Brasil. Eu não vi ninguém do PT reclamar do Maduro. Agora, eu vejo todo dia eles politizando a questão, em vez de ficar discutindo o que interessa, que é reduzir a tarifa para os produtos brasileiros, para a gente ter competitividade, eles só ficam politizando essa questão, e é por isso que o Brasil pode ter um prejuízo enorme de ter com um dos... Só para ter um exemplo, 20 bi no primeiro semestre de exportações é 16% das exportações do Brasil. Os 21 bi que os Estados Unidos vendeu para nós, sabe quanto significa para os Estados Unidos? 1%. Quer dizer, é muito menos relevante para eles. Isso que eu falo. Então, 16% para o Brasil é muito relevante. Eu queria que o senhor colocasse isso dentro aqui do Estado. O governador vai para uma missão na Ásia e, recentemente, a União Europeia... O Brasil recebeu o certificado de zona livre da aftosa sem vacina, e isso permite atrair novos mercados. Para o Mato Grosso do Sul, enquanto essa discussão nacional não se resolve com os Estados Unidos, é essencial buscar outros mercados, porque o Estado é um produto tem produtos primários que são muito relevantes para a economia, são essenciais, né, para a economia interna. Não, nós somos um Estado produtor, né, de proteínas, que são as carnes, de celulose, de etanol, que são produtos da carteira de exportação, de produtos industrializados, carnes processadas. Então, o que o governador está indo hoje à tarde lá para a Índia? Tentar abrir mercado para os produtos do Mato Grosso do Sul, dialogar com os investidores que precisam de segurança jurídica. Essa questão dessa indefinição, dessas discussões, isso afeta o Brasil. Afetou o Brasil, afeta os brasileiros e brasileiras. Então, o governador, por exemplo, o Japão está na iminência de comprar carne do Brasil. E a melhor carne do Brasil está onde? No Mato Grosso do Sul. Isso é inegável. A melhor carne do Brasil está no Mato Grosso do Sul. Qualidade é aqui. Então, nós temos condições de ocupar um novo mercado. Isso muitas vezes diminui o impacto da restrição e da tarifaço dos Estados Unidos. Agora, não é por isso que o governo vai deixar de dialogar. Então, o Riedel vai conversar na Índia, no Japão, acho que em Singapura ou Indonésia, eu não sei qual país que ele vai, porque são grandes investidores também. Nós estamos aí com empresas, a Bracel, por exemplo, é uma empresa indonésia. Sim. Que vai instalar agora uma planta. Fala-se uma segunda até, né? E fala até na segunda planta da Bracel, e a outra tem a Paper. A Paper resolveu aquele imbróglio lá com a Eldorado, você acompanhou, ficou lá para Eldorado, mas a Paper tem um capital que pode montar mais uma fábrica, aqui no muitas estado. vezes no estado. Isso tudo significa o quê? Renda, oportunidades para o sul-mato-grossense, emprego. Então eu acho que é por esse caminho que a gente deve caminhar, dialogando. E o governador Riedel, com a equipe, está indo para dialogar com esses países e tentar abrir novos mercados para os produtos do Mato Grosso do Sul.
o Riedel surgiu como político dentro do governo do senhor, né? Ele até então era um produtor, era uma liderança ruralista, enfim, e o senhor disse que tem acompanhado de perto e, por vezes, até discute assuntos com ele. É um momento desafiador, talvez seja o primeiro grande momento desafiador da gestão dele, né? A questão da redução do ICMS, que foi expressiva, e agora esse susto aí do tarifaço que pode ser que se concretize da forma mais dura para o Estado. Isso vai ter que forçar o governo a refazer seu orçamento? Ah, com certeza, né, Maristela? Você tem uma previsibilidade de receita. Aí, de repente, você tem abruptamente uma queda brutal da receita, num item principalmente, que é o gás. Chegou a bombear 25 milhões, 30 milhões de metro cúbico, hoje bombeia 9. Com isso, caiu a receita. Então, nós precisamos achar alternativas. Claro que o Riedel tem uma boa equipe, está construindo as opções. Não são tantas opções. Muitas vezes você tem que pegar do seu orçamento e cortar alguma coisa que não é tão prioritário. Porque tudo que está no orçamento é prioridade. Claro. Mas alguma coisa pode aguardar um pouco mais. Então, eu tenho certeza, confio muito na equipe, na capacidade de gestão do governador Eduardo Riedel. Ele vai achar o melhor caminho, mas ele não está parado. Enquanto tem essa discussão com os Estados Unidos, ele está indo lá tentar vender carne do Mato Grosso do Sul para o Japão, ampliar o comércio lá com China, com Índia, com Indonésia, ampliar mercado. Você viu que recentemente a China habilitou aí mais de 180 empresas a exportar café. Habilitou mais não sei quantas plantas frigoríficas no Brasil a exportar carne. De repente, a gente pode abrir um novo trazer mercado. mais espaço dentro da China, que já é o principal parceiro. Já né? é o maior parceiro comercial, mas de repente amplia um pouco mais, né? Porque essa discussão de tarifa que o Trump implantou é global. É com todos os países. Claro. Agora, teve alguns que sentou e dialogou. O nosso presidente não, ele fica na bravata, né? Porque interessa politicamente. Vamos pensar uma coisa. Vamos deixar de pensar um pouco na política e pensar no povo brasileiro. Se os Estados Unidos colocar 50%, vai afetar alguns setores da economia brasileira. Desemprego, pessoas vão passar dificuldade, e nós não estamos em momento de dificuldade. O Brasil já não está tão bem economicamente. Aí nós vamos criar mais dificuldade. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Vamos dialogar. E o governador Riedel, Maristela, está conversando muito bem. E por isso que essa viagem agora é num momento importantíssimo de tentar abrir novos mercados para as riquezas produzidas por todos nós sul-mato-grossenses. Você acha que é um impacto muito grande? O Estado vinha, podemos dizer, num voo de cruzeiro nos últimos anos, o agro muito forte, a vinda desses investimentos gigantes das indústrias e agora essa turbulência grande, né? Impacta bastante, mas não é o ponto principal, principalmente no agro. O que está afetando o agro hoje? Um brutal endividamento, devido a quê? Nós tivemos aí 3 anos de estiagem, principalmente a região sul do estado, Maristela. Ali foram 3 anos que o produtor plantou e não colheu. Segundo ponto, juros altíssimos, juros altos, juros estratosféricos. A Selic está em 15%. Ninguém empresta Selic, você concorda? É Selic mais um spread, mais algo mais. Então, juro extorsivo. Terceiro ponto, insegurança jurídica, amiga. Que segurança que nós temos hoje? Invasão, discussão, questão de incêndios florestais. Quer dizer, está tudo errado. Nós precisamos ter o produtor, o investidor, precisa de segurança jurídica para poder colocar o capital e começar a produzir. O Brasil, quando teve os anos ali da estabilidade, juro fixo, previsibilidade, olha o boom de crescimento. Eu te dou um exemplo. Eu comecei o governo em 2015 com 2 milhões e 100 mil hectares plantadas de soja no Mato Grosso do Sul. O estado hoje planta 4.300. Em 10 anos, nós dobramos a área plantada, sem desmatamento, ou aproveitando as áreas de pastagens degradadas, as áreas que já eram antropizadas. Mas quer dizer, por que teve esse boom? Porque tinha política pública, juros baratos, previsibilidade, segurança jurídica. Hoje não tem, hoje nós estamos numa incerteza. E nós precisamos dar uma atenção especial ao setor produtivo. Eu lutei muito na época da securitização, não sei se você lembra disso, tratoraço, caminhonaço. O presidente era o Fernando Henrique. E eu era PSDB. Eu levei uma caravana de produtores de Maracaju, que eu era prefeito na época, para a gente lutar
para ter o quê? Juro fixo, previsibilidade, aí veio o tratoraço, o caminhonaço, aí veio securitização, veio PESA, que restabeleceu a capacidade do produtor poder continuar na sua atividade. Porque o produtor ele não é economista, ele sabe colher, ele sabe plantar, ele sabe utilizar o solo. E hoje, infelizmente, esse setor está muito abandonado. E nós precisamos ter uma solução. Isso se faz o quê? Com políticas públicas, com o novo governo, porque esse aí já mostrou que não vai resolver. Já está no 3º ano e não fez, você acha que vai fazer agora? Não vai. Então nós precisamos nos fortalecer para a gente poder proteger esse que é o que realmente dá superávit na balança comercial, que enfrenta a intempérie, a falta de chuva, os juros extorsivos e continua produzindo emprego, renda, crescimento por todo o Brasil. Então eu acho que agora é momento da gente ter uma reflexão e implementar aí realmente algumas políticas que possam salvar o setor produtivo do Brasil, que passa por um momento de extrema dificuldade. Ok. Vou finalizar a entrevista. Eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui conversar com a gente sobre os seus caminhos políticos, enfim, da vida partidária e também sobre a economia do Estado. Obrigada pela sua presença. Olha, eu fico muito feliz de estar com você aqui na íntegra, né? Principalmente a gente poder debater esses assuntos que são importantes, Brasil, Mato Grosso do Sul, crescimento, política, né? Falamos Política, um pouco também claro. das questões políticas, o caminho a ser tomado. E posso dizer para você, Maristela, com muita tranquilidade, a gente tem um grupo que trabalha pelo Mato Grosso do Sul, que ajudou, enfrentou os desafios, fez as reformas estruturantes. Você sabe que eu enfrentei reforma previdenciária, reforma administrativa, teto de gastos, enfrentamos alguns setores organizados, né, da economia, reduzimos incentivos, mas nós temos hoje o Estado que mais cresce. Isso não é conquista do Reinaldo, do Rido, isso é conquista do povo sul-mato-grossense. Por isso, a gente tem muito orgulho e gratidão pelo que o povo nos concedeu, oportunidade de administrar o Estado, trabalhar pelo Mato Grosso do Sul, implantar essas políticas, os programas sociais, né? Eu fico muito feliz de andar pelo Estado e ver as pessoas falando quanto mais social ajuda para comprar alimento, o quanto energia social ajuda essas famílias de baixa renda para poder ter ali um benefício social que é a energia paga pelo governo do Mato Grosso do Sul e principalmente o crescimento do nosso estado, sair de Capag D para Capag A, capacidade de investimento, capacidade de endividamento, poder ter aí a continuidade desses programas e o estado que mais investe no Brasil, né? Isso é importante. O municipalismo ativo, ele está presente nas 79 cidades. Isso é oriundo do quê? É da política que nós implementamos, que era o governo presente. Se você perguntar para os 79 prefeitos e prefeitas do estado, hoje eu posso dizer, o estado está lá, na ponta, no município, desde de Figueirão, que é pequenininho, desde Itacuru, que é pequenininho, os municípios médios, Nova Andradina, Naviraí, os grandes, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e a capital, todas elas têm investimento do governo do Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que isso é conquista. Conquista feita por quê? Porque teve coragem de enfrentar as mudanças, coragem de enfrentar os desafios e entregar um estado melhor. Então, acho que esse é o grande trabalho que a gente fez nesses últimos anos e eu tenho muito orgulho. Então, quero encerrar agradecendo a você, a equipe aqui, né, do podcast na íntegra, mas em especial Campo Grande News, né? E muitas vezes, assim, sempre nos abriu as portas aqui para a gente poder falar com o Mato Grosso do Sul, falar com a população. Então, gratidão a vocês também pelo espaço que concedeu a todos nós.